Guerreiros Libertos de Zion, muito boa noite. Pessoal, hoje eu achei interessante falar sobre isso, porque esse tema é algo que às vezes muitas pessoas tentam chegar nesse nível, mas não conseguem. Então eu vou falar aqui como que eu cheguei no nível da adesão aí da Honk Pill, como isso foi pra mim. Às vezes, pessoal, é muito difícil para muitos dos caras que entram na Red Pill conseguirem chegar ao nível de Honk Pill, de sair da Rage, de sair também da Black Pill, ou até mesmo sair da Purple Pill, de certa forma. A Purple Pill já é mais complicado porque vai depender de alguns fatores, até mesmo de criação do cara. Mas alcançar a Honk Pill não foi assim tão fácil e nem também tão rápido, né? Você passa, mesmo que rápido, por todas as fases para depois você chegar na Honk Pill. Alguns talvez nunca cheguem, mas ainda bem que eu consegui. Então vamos lá, pessoal. Vamos partir do seguinte princípio. Por que que às vezes é muito difícil para os caras aderirem a Honk Pill? Esse primeiro motivo eu não diria que é um motivo assim ruim, porque quem tem um bom caráter, uma boa índole, a pessoa dificilmente vai chegar na conclusão de debochar das tragédias que estão acontecendo por aí. Você, como um ser humano com mais empatia, né, com mais, como é que se diz, com mais piedade das outras pessoas, você vai observar toda essa parafernália que está acontecendo aí e você não vai conseguir, por exemplo, por mais que Blue Pill, que não quer aprender a realidade, mereça se ferrar, né? Diferente de quem está ignorante na situação, você vai ter aquela empatia, né? Vai se revoltar contra essa realidade. Então, normalmente as pessoas mais empatas, né, que são a maioria do pessoal aqui que tomou a Red Pill, elas vão ter mais dificuldade. Por quê? Por mais que elas saibam da verdade, quando ela vê alguém caindo na justiça, ou quando ela vê um caso de alienação parental, vê algum TikTok de uma piranha falando que homem não serve para nada, que não gosta de pobre e etc. Logo o cara vai bater o ouvido naquilo e os olhos naquele vídeo e vai pensar, cara, que coisa ridícula, meu. Isso não ia existir, isso não devia estar acontecendo, realmente não devia, né? Só que essa parte nós não podemos controlar a decisão do outro de ir seguir, né, por esse caminho. É a coisa mais, acho que difícil da gente perceber. Outro ponto seria que alguns ainda têm um certo, não vou dizer de se relacionar de compromisso, mas ainda querem obter o sexo casual, que seja, da maneira, vamos chamar tradicional. Tipo, chegar, trocar ideia com uma mulher e ficar. Então, como isso está se tornando cada vez mais inviável, então às vezes o cara fica revoltado. O jogo da sedução, vamos falar assim, né? Tem que ter aquele jogo da conquista. Então o cara, mesmo que ele seja um red pill, ele é aquele cara mais aberto a casual e ele vai
né, ficar um pouco indignado porque fica só, como é que se diz? Fica só se tratando aí as coisas de uma maneira monetária, ou às vezes ele até baixa o padrão dele só para saciar os desejos, né? Vai tentar pegar uma nota bem baixa e mesmo assim não dá, porque aquela nota baixa se acha grande coisa, né? Sendo que não é. Então é uma coisa normalmente. Caramba, eu tô abrindo a boca direto aqui. Como diz o Vitão, né? Então, normalmente esses dois padrões, ou porque simplesmente, né? Acho que o terceiro e último motivo seria porque remete às experiências do passado que a pessoa passou. Então, ver essas patifarias que tem aí pelo TikTok, vídeos de novinhas arrogantes, balzacas e etc., faz o cara voltar nas experiências ruins que ele passou. Então acho que são basicamente esses três motivos. Nossa, tô bocejando direto, que ódio. Também acordei 5 horas da manhã. Bom, vamos lá. Então, como que eu cheguei, pessoal, no estágio aí da, da Ronk Pill, né? Teve um dia, pessoal, eu acho que eu tinha batido o meu recorde de conteúdo Red Pill. Eu tinha assistido, sem brincadeira, acho que uns 15 vídeos. Aí às vezes eu gosto de parar um pouco, deitar na minha cama e ficar só pensando assim, sabe? Deixar os pensamentos fluírem na mente. Aí eu comecei a analisar assim, pô, vamos entender como é que funciona o negócio. A mulher não ama o homem de verdade. Ela só quer ou tirar o dinheiro ou quer ter emoções. Então, não existe um amor verdadeiro ali. Eu não sou um cara que, por, por mais que eu tenha caráter, né, tenha integridade e etc., para elas isso não vale de nada, né? Aí eu fico pensando, pô, eu fiquei pensando naquele dia, pô, a Matrix, ela só quer mais e mais escravos para alimentar o sistema. E assim, vamos partir desse seguinte princípio aqui, pessoal. Já vi alguns inscritos falando que uma frase bem interessante essa. A mulher, quer dizer, o homem não precisa da mulher, mas gosta dela. E a mulher precisa do homem, mas não gosta dele. Então, assim, as próprias modernetes não entendem as suas próprias necessidades. Elas querem viver na farra, gosta de porcarias, né, que são os cafajestes, bandidos, droguinhas, etc. Então, você começa a perceber assim, que quem está perdendo é elas, não é você. Porque pensa bem, por que que existe a hipergamia? Porque o instinto natural da mulher é ser protegida por alguém, vida por alguém. Ah, mas as mulheres estão trabalhando que não sei que. Beleza. Então, se for assim, se a mulher é independente e tem o próprio dinheiro, por que que ela não pega um cara que ganha menos então? Porque assim, ela ganha o dinheiro dela, certo? Então, por que que tem a hipergamia? Por que que ela quer um cara que ganha mais que ela? Porque é um instinto natural da, da sua própria biologia.
Então, porque se fosse assim, por exemplo, não, sou independente, blá blá blá, ela pegaria o cara que ganha menos, olharia só a beleza e ficaria com o cara normal, já que ela não precisa de homem pra nada. Então, uma se fosse pensar dessa forma, a mulher que é independente zona, que paga de tal, deveria ficar com o cara que ganha menos, né? Mas a gente vê que não é isso que acontece, né? Então vamos lá, pessoal. Como elas têm esse instinto de querer ser protegida, provida e etc. E assim, elas mesmo não têm noção disso e estão desperdiçando a única arma que elas têm para conseguir isso, que é a beleza, em troca de nada, e depois ela vai chegar lá na frente, né? Algumas vão conseguir gados aí, provedores e de valor e blá blá blá. Outras vão padecer. Então assim, elas mesmo estão se autodestruindo. Você que é um cara bom, que foi desprezado, que foi é, maltratado, escorraçado, humilhado, elas não estão nem aí, sendo que o certo elas irem atrás de você e não você delas. Então é quase que a pessoa tivesse se autodestruindo, pessoal. Então eu cheguei à conclusão assim, pô, eu posso cuidar de mim mesmo. Elas não gostam de mim, né? Então, se eu entrasse aí no relacionamento, eu seria um cara que provavelmente ia se lascar ou com falsa acusação ou com alienação parental e afins, né? O amor que elas dizem que sente não é verdadeiro. Eu poderia ser traído e parar na cadeia, poderia dar algum surto em mim e eu mandar ou ela ou o amante para outra dimensão. E quem só ia se ferrar era eu, né? Então, aí, pessoal, aí que eu comecei a enxergar isso, entendeu? Porque pensa, você é um cara bom, honesto, poderia viver bem com uma mulher que tivesse o mínimo de honra. Mas 99,9% não tem isso, né? Não tem muitas, não tem nem educação às vezes. Então, pessoal, foi aí que eu comecei a ver que assim, quando você descobre tudo isso daí, você começa a ver que tá bom, né? Então, você já começa a se convencer até mesmo, quase até de largar o até mesmo sexo casual. E assim, aí você começa a incentivar mesmo elas a seguir a hipergamia. Porque se se ela que não tá preocupada com o futuro dela, por que eu vou me preocupar? Pessoal, eu cansei às vezes de alertar, né, a amigas, mulheres sobre cafajestes, bandidos. Vocês acham que ouviram? Ouviram P nenhuma. Se envolveram lá. Então, é, a gente tem que incentivar mesmo. Ai, eu tava pensando em me envolver com um maconheiro que tem lá na minha rua. Querida, vá mesmo. Olha, não tenha medo, pode investir. Pode investir que vai dar certo. Ah, mas minha mãe é contra. Não dê ouvidos, querida. Isso daí é inveja, é inveja. Porque pensa bem,
Se o amor nasceu no seu coração, é porque Deus tem um propósito. Então é só você não desistir, é só você lutar e confiar em Deus, que Deus está do seu lado, minha querida. Não desista, né? Vai em frente. Não, não dizem lá na Bíblia que não há uma folha que caia de uma árvore que não seja pela vontade do Senhor? Então, se você se apaixonou por esse pilantra, por esse matador, é porque tem um propósito, né? Vai vendo desse rapaz para mostrar para todo mundo que Deus é poderoso, que, que, que ele vai ser transformado, né? Que ele vai ser convertido num homem bom. Então é isso, pessoal. Tem que incentivar mesmo, né? Porque pensa bem, se por exemplo, agora vamos trocar o exemplo aqui. Aí, normalmente, pessoal, às vezes a gente sente pena aí dos caras que estão aí fora na Matrix. Aí você vai tentar alertar, vai tentar se compadece, né? Você não vai querer que o cara caia numa cilada. Aí o que ele fala pra você? Ah, você deve ser gay, né? Você deve ser viado e não sabe. É, você deve estar precisando de uma pica. Aí o que acontece? Não faça isso. Se o cara não quer enxergar a verdade, eu conheci uma MSOL com 8 crianças, mas eu não sei se eu deveria assumir ela, que não sei o que. Brother, vai na fé, mano. É isso mesmo. Aí você vai provar que você é um homem. Não desista dessa mulher. 8 crianças. Aí, ó, você já ganhou uma família completa. Sem filhos. Vai nessa. Pode ir. Pode ir. Meu brother. É, mãe solteira é só pra quem é homem forte. Só pra quem é homem forte. Só pra quem é homem de verdade que assume mãe solteira. Pode ir. E deixa aí mesmo, pessoal, porque o que acontece quando você fala uma coisa para ajudar, o cara vai e ofende você, te ataca, né, denigre você. Pô, absurdo isso daí, né? E assim, pensa bem, não se sinta mal, porque assim, a Red Pill é uma escolha também, né? Então, a pessoa que recebe, ela tem que escolher se ela vai ser salva por ela ou não. Então, se o cara não dá valor, é bom para nós, porque, por exemplo, pensem assim, pessoal. Se o cara tira uma emissol do jogo, é menos uma emissol para assediar você. Então, por exemplo, vamos supor que um cara desse, totalmente guiado pelos seus desejos, tire uma emissol do jogo e ainda tire outras 2 ou 3 mulheres do jogo sendo amante delas. Olha que maravilha, pessoal. Um cara Blue Pill conseguiu tirar 4 mulheres do jogo. Olha a paz que você está tendo. Então, por exemplo, se uma pessoa não quer ser alertada, manda, empurra a ladeira abaixo, pessoal. Porque um desse daí é capaz de te jogar na fogueira. Eu sei, pessoal, que a gente tem que ajudar o maior número de homens possível. Só que, por exemplo, se eu fosse um Blue Pill, pessoal, e vamos supor que eu fosse um Blue Pill, isso é uma coisa da minha personalidade. Se o cara me desse uma Red Pill, ou eu visse um cara seguindo a Red Pill, eu não ia atacar, pessoal. De verdade, sério. Porque esse tipo de coisa são escolhas individuais. E a pessoa, independente dela seguir o caminho da Red Pill ou não,
ou se casar também, o importante é ela não fazer mal para os outros. É isso que eu levo em conta. Se a pessoa está feliz vivendo a forma de vida dela, né, se por algum milagre, né, num casamento a pessoa conseguiu ser feliz com isso, cara, eu não vou dar pitaco, né? Só que é aquela coisa, né? Hoje em dia o mar não está para peixe, né? Então eu tacar porque você não tem a mesma opinião, a mesma visão que ela, né? Eu nunca vou chegar num amigo meu que é ou vai se casar e ficar falando assim contra, ficar tentando catiçar, vamos dizer assim, o relacionamento do cara com essas coisas. Claro, se ele perguntar minha opinião, eu vou falar o que eu acho normal, né? Mas eu acho que existe uma linha tênue para dividir as coisas, né? Então, pessoal, vamos ver. Deixa. É isso que tem que fazer, pessoal. A Honk Pill é isso, é uma libertação completa da Matrix, de certa forma. Porque você vê lá, ai, a mulher entra no bar, toma um sacode, 10 homens lá e ninguém fez nada. Ué, lute como uma garota, menos interrupting e afins, né? Ai, deixa eu ver aqui. Tava tendo uma briga, né, de casal, que não sei o que, né? Ah, a polícia que cuide disso aí. Não tenho nada a ver com isso. Ai, que mulher se envolveu com bandido, que apanhou. Não desista, querida, continue. Então, pessoal, a gente tem mais é que fazer isso mesmo, pessoal. Se arrebentar pro lado e você dar risada desse tipo de coisa. Não tem que ter pena não, porque quando você é um cara bom, um cara honesto, chegou numa dessas aí com todas as boas intenções, o que que ela fez? Ela humilhou, ela desprezou os seus sentimentos mais bonitos e profundos e te tratou como se você fosse uma porcaria. Então, não tem que ter pena desse tipo de coisa, porque nenhuma pena foi demonstrada quando era você no lugar dessa modernete, entendeu? Basicamente é isso, pessoal, é rachar o bico desse tipo de situação bem aí. Espero que esse videozinho aí tenha contribuído aí para ajudar vocês a alcançarem aí a Honk Pill, tá? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like aí, comentem se você já tá na Honk Pill, se inscreva aqui no canal, bate no sino e até a próxima.